no capítulo 1. Capítulo 1 de João, os versículos de 1 a 14. Fala sobre o Senhor Jesus Cristo, fala sobre as diferenças que as pessoas consideraram no olhar para Jesus, a importância que alguns deram para Jesus, diferente de outros. Fala da profundidade do que Jesus na verdade é. Então esse texto, não o capítulo todo, mas esse texto somente, é muito enriquecedor para a nossa fé. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. É um texto enriquecedor, né? Só pela uma leitura superficial, antes de pararmos em algumas palavras mais carregadas de sentido, antes de abrirmos algumas palavras, nós já percebemos que o texto é de uma responsabilidade muito grande pela forma como os homens, claro que no sentido genérico, o ser humano, se posiciona diante de Jesus Cristo. E isso é interessante, porque da forma como nós olharmos para Jesus, da forma como nós o recebermos, assim nós teremos diferenças dos resultados de Jesus na nossa vida. Se olharmos para Jesus simplesmente como um líder da sua época, como um revolucionário, como alguém faz, se olharmos para Jesus como um líder religioso, tão somente, porque existem pessoas que fazem isso, que colocam Jesus na relação dos líderes das grandes religiões do mundo, e se fizermos isso, não teremos o benefício completo do que Jesus na verdade é e do que Ele pode fazer para nós. Então, é interessante que paremos um pouco para refletir sobre essa importância, com o propósito de melhorar o nosso relacionamento com Jesus, de melhorar a nossa aproximação com Ele, né? E eu gostaria de começar aqui justamente nessa declaração que na minha Bíblia está em letra maiúscula, toda a palavra no princípio. Essa palavra princípio está toda em letra maiúscula aqui nessa Bíblia.
Isso não vai fazer diferença se em outra Bíblia não estiver, claro, não vai fazer diferença. Mas quem organizou o texto sagrado em versículos e capítulos, nesta versão aqui, achou por bem destacar de uma forma especial no princípio. E é por aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos, ou fazer os irmãos lembrar, quem na verdade é Jesus. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu vou pedir ao pastor Luiz para abrir a sua Bíblia e ler Gênesis, capítulo 1 até o verso 3. Olha só, eu vou ler aqui, ele vai ler em Gênesis, capítulo 1, verso 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O versículo 2 e 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora confira, por favor, o versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só, irmãos, se não tem uma conexão interessante aí. Aqui no texto está dizendo que no princípio o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí, nesse outro texto de Gênesis, pelo original usado no hebraico, Elohim, tem o sentido de que a palavra está no plural. Não diz exatamente quantas pessoas, mas a expressão Elohim exprime pluralidade de pessoas. Isso nos faz entender melhor esse texto aqui. E nesse texto de Gênesis, aponta duas pessoas claramente, porque diz que criou Deus os céus e a terra, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando diz que Deus criou, dá a Deus o ato de criar, um verbo. Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, dá ao Espírito de Deus uma outra ação, também um verbo, exprime outro trabalho que precisa ser considerado, porque até aí aparecem duas pessoas. Nós sabemos que Deus criou tudo pela sua voz. A maneira que ele ia falando, as coisas iam acontecendo. Até mesmo quando ele formou o homem do pó da terra, primeiro ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, em tudo que Deus ia fazendo, ele ia falando, e as coisas iam acontecendo. E eu gostaria de destacar aqui a presença dessa Trindade Santa, eterna, maravilhosa, que contribuiu para que tudo isso que está aí até hoje traga a marca de Deus como autor de tudo isso. E aqui nós vemos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não é uma energia, não é uma força simplesmente. Que ele é poderoso, não tenha dúvida, mas não é simplesmente, nós não podemos dizer que o Espírito Santo é apenas a energia que emana de Deus. Pessoas existem que definem o Espírito Santo assim, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos o Espírito Santo praticando ações personalizadas. Nós encontramos o Espírito Santo entristecendo-se,
Nós encontramos o Espírito Santo agindo para transportar alguém de um lugar para outro, como nós já vimos aqui. Nós encontramos o Espírito Santo orientando o que deve ser feito. Então o Espírito Santo tem uma ação de realização, uma ação de fazer, e isso é uma questão de pessoa. E aí nós começamos a pensar, e onde estava Jesus nessa questão aqui? Onde estava Jesus nessa criação? O texto de João começa por dizer que no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então nós percebemos claramente que Jesus é esta palavra que sai de dentro de Deus. Esta palavra que, para nós entendermos Deus, Ele se diminuiu na sua grandeza para fins pedagógicos, tornar-se compreensível por nós, pelo ser humano, porque senão, quem poderia entender Deus, né? Quem poderia? Ninguém poderia dissecar Deus. Ninguém, como diz aquele cantor aí, ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Não tem como tornar Deus totalmente inteligível por dissertações de outras pessoas. Não tem como. Então, ele tomou forma humana, tomou expressões que caem dentro do nosso raciocínio para se revelar para nós, a fim de que nós pudéssemos conhecer um pouco da sua grandeza. Então vem a palavra Verbo. E todo estudante, pelo menos na língua portuguesa, eu creio que em outras línguas também, a palavra verbo exprime uma ação. Uma frase fica sem sentido se não tiver o verbo. Por exemplo, se eu quero dizer, eu amo você, mas se eu não tiver o sentido da palavra amar, se eu simplesmente falar eu, você, amor, não vai acontecer nada, porque o amor não é um verbo, mas o amar é um verbo. E aí você começa a entender que quando a palavra toma forma de execução, ela vai se personificando. E nós vamos entender Jesus justamente porque o texto de João está dizendo que ele era o Verbo no princípio. E ele estava com Deus. E ele era Deus já naquele momento. E aí as coisas vão se esclarecendo. E nós começamos a fazer por um conhecimento claro. Nós começamos a fazer uma diferença de Jesus com outros líderes, com outras personalidades. Jesus não é uma pessoa, simplesmente uma pessoa humana. Ele foi humano, tomou forma humana. Mas, irmão, nenhuma medida humana é capaz de suportar e de esclarecer Jesus em todo o seu ser. Não tem como. Explode a realização dessa conjunção de Jesus simplesmente como homem. Ele vai além disso. E essa expressão, ele era o Verbo no princípio, estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Como é a ação dessa trindade? Como é a ação de Jesus? Como é a ação de Deus? Como é a ação do Espírito? Existe uma comparação, uma ilustração que serve claramente para a gente entender o que o Espírito Santo fazia. As tentativas de esclarecer a ação do Espírito apontam para a incubação da ideia, a incubação da intenção criadora de Deus. E isso acontece quando a gente compara a ação do Espírito com a ação que a ave, a galinha, faz sobre os seus ovos. O ovo em si tem o poder de gerar, mas precisa da incubação. É claro que hoje nós temos tecnologias aí que adianta muito isso e tudo, mas tudo o que nós temos de tecnologias modernas, naturalmente, tem alguma inspiração naquilo que é, na verdade, a origem de todas as coisas. Até o computador tem uma ligação muito próxima do homem. Não sou formado em ciência da computação, mas quando você começa a entender, chega no computador que alguém diz assim: hardware, o programa, software, e o power, a energia. Então essas três coisas parece que aponta, parece que quem criou o computador se inspirou no homem. O homem sem o espírito não faz nada. O espírito do homem sem o corpo também não executa. O espírito do homem sem o sopro de Deus não é um espírito vivente, uma alma vivente. Então essa ligação é tão importante que quando falta um desses, os outros dois ficam paralisados, ficam nulos. E Deus contou com essa trilogia para realizar todas as coisas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Criador, o originador de todas as coisas, criou e realizou. Quando criou na sua própria mente, realizou através da ação do Filho e através da ação do Espírito. Lá no texto que o pastor leu, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava, fazia o papel que a galinha faz sobre os ovos, e fica lá deitado em cima dos ovos. E quem é da roça aí, que ou já foi, se lembra que se você observar uma galinha, ela fica lá 21 dias normalmente. E de vez em quando, ela enfia a cabeça lá embaixo e mexe os ovos. Arruma os ovos lá, pega um que estava lá atrás, bota para cá e tal. Não sei como é que ela aprendeu a fazer isso, mas ela faz. E assim os ovos vão aquecendo. E se você ficar ali perto, você vai perceber que não acontece muita coisa lá. Mas quando dá a hora certa, dentro do ovo começa a ter um barulho, começa a piar. E se você fazer um estudo mais, não precisa ser um estudo profundo, mas se você observar, você vai descobrir como é que o pintinho é gerado. Sabia que ele já é gerado trabalhando? Por isso é importante observar a ação do Espírito sobre a criação de Deus.
Porque o pintinho é gerado com a cabeça debaixo da asa. Assim, ó. Ele bota o biquinho aqui debaixo. Aqui. Ele é gerado assim. Mas por que assim? Porque ele roda dentro do ovo. Quando ele fica rodando dentro do ovo, é o próprio bico dele que corta a casca do ovo. Se correr tudo bem, o ovo parte em duas bandas iguais. Então, essa vida que é gerada ali, já é gerada trabalhando. É um sentido importante para o Espírito de Deus, porque diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, dando vida, dando incubação, esperando a hora certa para que o mundo começasse a pulsar. E onde está Jesus nessa questão? Jesus é o Verbo. O Verbo é a palavra. E quando Deus diz, haja luz, quando Deus disse, haja, Ele falou, de dentro de Deus saiu o Verbo, a palavra que gera, a palavra que dá vida, a palavra que movimenta, a palavra que faz pulsar. E aí o mundo começou a pulsar, e é isso que nós vemos hoje. Deus continua sendo triuno, Deus continua agindo, a palavra de Deus continua funcionando, a palavra de Deus continua melhorando a criação de Deus, a palavra de Deus em sintonia com o Espírito Santo começa a restaurar vidas. A regeneração do pecador não acontece somente pelo Espírito, mas acontece pelo Espírito e pela palavra. Vocês se lembram que há poucos dias nós falamos aqui sobre a ação do Cornélio, quando o anjo disse, manda chamar Pedro. E Pedro chega, parecendo um carregador de caixa de ferramenta. Ele chega. O Espírito Santo queria transformar Cornélio em um salvo. Cornélio era um homem que tinha muitas qualidades, o próprio Espírito disse isso, o próprio anjo disse isso. Você é um homem temente, suas esmolas estão em memória diante de Deus, suas orações estão lá perante Deus, mas te falta uma coisa, manda chamar Pedro. E Pedro chegou. Quando Pedro chegou, na casa de Cornélio existiam muitas pessoas, ele abriu a palavra. Olha Jesus aparecendo no cenário. O Espírito estava lá, querendo fazer a obra. Já tinha mandado o anjo. Aí você diz, como sabe que aquele Espírito era o anjo? Se você ler o capítulo 10, você chega a essa conclusão. Porque quando Pedro estava tendo aquelas revelações, o Espírito disse, Pedro, não temas em acompanhar esses homens que estão aí, porque fui eu quem mandei eles. Eu acho que não é assim. Eu creio que vocês estão aqui porque tem prazer de estar um com o outro. Ou você é igual aquela pessoa que prefere comer sozinho em um restaurante, num restaurante especial para a classe dele, e prefere comer sozinho, sem conversar com ninguém, só para mostrar que ele é especial, que não tem ninguém igual a ele, do nível dele, porque na hora de comer é que o gênero humano vê se é igual ao outro ou não. Na hora de comer. Quer ver quem é esse amigo pacífico que você tem do lado? Tenta tirar o prato dele na hora que ele olhou, sentou, se arrumou, pegou o garfo e ensaiou para comer. Vai lá e tira o prato dele, sem avisar nada. É bem provável que vai ter um problema sério, viu? Bem provável. Talvez amanhã, se você fizer isso, não, porque alguém já está preparado, pode até não brigar. Mas que é um problema sério, é na hora de comer que a gente vê que união existe entre os seres, entre as pessoas. É tão sério isso
que quando você vê um gato e um cachorro comendo na mesma ração, na mesma baciazinha ali, os dois comendo juntos, dá até ibope na televisão. Porque não é comum gato e cachorro comerem no mesmo prato na mesma hora, junto, não é comum. Sem rosnar, sem dar uma unhada na cara do outro, não é comum. E eu acho que isso é tão antigo. Lembra que José, quando foi comer, ele recomendou aos serventes, aos garçons do palácio onde ele estava, que não botasse a comida junto, o prato dele, junto com o prato dos irmãos dele. Sabe por que isso? Porque ele, para os irmãos dele, ele era egípcio. Os irmãos não sabiam que ele era José. E o texto bíblico diz lá que não é permitido, é abominação para o egípcio sentar à mesa com outra pessoa de outra nação. Não tem, pode ter comunhão para tudo, mas na hora de comer você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Mas quando Jesus nos restaurou, ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Isto é o meu sangue, bebei dele todos. Querendo mostrar, agora vocês são um, agora nós somos do mesmo nível. Então é importante observar que o Espírito de Deus vai trabalhando em nossa vida, trabalhando em nossos hábitos, trabalhando nossa ética, para que possamos viver uma vida que Jesus é o Senhor. Vamos ficar atentos para não perder essa qualidade. Passa anos, vem anos, você pode crescer, pode ter prejuízos, pode enriquecer, mas vamos fazer o máximo para não perder esta qualidade de comunhão de Jesus, Filho de Deus, e de nós restaurados para comunharmos com os outros. Eu desejo que vocês tenham essa mesma comunhão sempre. Só para concluir, o Natal está chegando, e o Natal é uma época muito boa de pessoas praticarem hipocrisias. Muito boa. Sabia que eu trabalhei quando estava na ativa do Exército? Eu trabalhava naqueles, periodicamente tirava serviços nos palácios, e quando caía de eu estar na noite de Natal de serviço, sabia que Sua Excelência, o Presidente da República, tinha um momento no jantar de Natal, que passava alguém avisando para todo mundo nas repartições, todo mundo, que naquela noite todo mundo iria jantar com Sua Excelência, o Presidente da República. Tinha que ir, como a mesa não cabia todo mundo, mas tinha que ir um membro de cada grupo. Ia um soldado, ia uma pessoa da limpeza, ia um motorista, uma cozinheira, e todo mundo sentava à mesa com o Presidente da República. Sabe por que isso? Porque é Natal. Mas 26 de dezembro, passou o Natal, meu irmão nem chega perto da mesa de Sua Excelência, porque vai dar problema. Então isso é uma questão própria, né? Que as pessoas aproveitam o Natal para dar uma repaginada no seu comportamento uns para com os outros, mas o que Jesus quer não é bem isso. Me lembro que quando eu tive a oportunidade de falar numa reunião de senhoras, há muitos anos, só que eu saí de lá faz quase 40 anos, e lá fizeram as cestas básicas, um monte de cesta básica de Natal, para dar para os pobres, e me mandaram falar, escolheram para ser
alguém que ia falar sobre aquilo e tal. Irmão, eu não achei outra palavra. Com todo respeito, as irmãs gostavam muito de mim, eu também gostava delas, nós não tínhamos inimizade, mas quando eu olhei aquele monte de sacolas básicas, eu disse assim: minhas irmãs, essas sacolas estão exprimindo uma ação de hipocrisia muito grande. Foi forte isso aí, não foi? Para quem estava esperando, vocês fizeram uma bela obra, que Deus possa continuar. Eu falei, isso aqui é uma expressão de hipocrisia muito grande. Sabe por quê, irmãs? Porque essas cestas básicas aqui não vão durar até o próximo Natal. E vocês não vão fazer isso mais. Só no próximo Natal vocês irão fazer. É ou não é uma expressão hipócrita? Então elas não ficaram zangadas comigo, porque eu provei que é só eu fazer uma vez. Então, esse negócio de muito cumprimento, muito abraço, só no dia de Natal, isso não é muito bom. Bom é reunir, abraçar, cumprimentar, dar a paz do Senhor. Não é bom levantar e agora sair correndo, embora, como se diz assim, não está aguentando ficar perto desse irmão, ainda bem que terminou. Não, irmão. Fale com ele, abrace, aperte a mão. Às vezes a gente é tão difícil que uma pessoa passa por a gente na cadeira que a gente está, a gente chega para cá para ele passar, ele olha para a gente chega para cá para ele passar, mas não olha no olho, não fala nada. Isso é preciso corrigir, porque agora nós somos regenerados por Cristo para uma nova vida. Então, é bom nós entendermos que o Espírito de Deus trabalha em sintonia com o Pai, em sintonia com o Filho, para as coisas acontecerem. E até hoje é assim. Sabia, irmãos, que assim como a terra estava sem forma e vazia, estava caótica, sabia que nós também, pecadores que somos e que fomos muito piores do que somos hoje, porque hoje, pelo menos, nós somos pecadores remidos, pecadores regenerados, pecadores transformados, pecadores arrependidos. Não perdemos o título de pecadores, porque isso só vai acontecer quando a morte for tragada pela vitória, pela ressurreição. Aí vai acontecer isso. Mas no momento, nós já sentimos uma diferença muito grande, porque o Espírito já regenerou o nosso ser, assim como regenerou o mundo caótico que estava sem forma e vazio. Mas a ação do Espírito, com a voz de Deus, que é o Verbo, fez com que o mundo pulsasse. Irmãos, com todo respeito aos cientistas que porventura estejam aqui, e aqueles que são estudantes, amantes da ciência, eu quero dizer para vocês que eu acho mais fácil acreditar que o mundo foi feito assim, como eu estou expondo aqui à luz da Bíblia, do que o mundo aconteceu de uma explosão. Porque eu não consigo, talvez eu não tenha, a culpa seja minha, que não estudei tanto a ponto de entender que uma explosão pode unir. Porque pelo pouquinho que eu entendo, pelo meu pouco estudo, uma explosão não une, uma explosão fragmenta, não é? Explosão fragmenta. Explosão integradora, não conheço. Eu conheço explosão desintegradora, que pega um e transforma em vários pedaços. Mas explosão que transforma vários pedaços em uma só, não consigo entender. Então pessoas acham mais fácil admitir que todo esse sistema organizado que nós temos hoje veio de uma explosão. Explodiu
aí começou tudo a circular, como está hoje, tudo certinho, sabe, que as pessoas acertam até os relógios e tudo dá certinho, fruto de uma explosão. Eu prefiro acreditar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu prefiro aceitar assim. Claro que eu respeito vocês que estudaram mais do que eu. Se quiserem aceitar de outro modo, fique à vontade. Mas eu creio assim. Eu creio que Deus fez as coisas através de Jesus, com a ação do seu Espírito poderoso, que até hoje age para nos reconstruir com Deus, e nos dá nova natureza, e trabalha na nossa vida, e esse mesmo Espírito é quem vai concluir a obra. Sabia que quando Jesus voltar para buscar a igreja, sabia que vai ser mais ou menos do mesmo jeito que foi na criação, no princípio? Porque no princípio Deus agiu, Deus falou, o Espírito incubou, e as coisas aconteceram do jeito que Deus queria. Quando o Senhor vier retirar a igreja da terra, é mais ou menos assim. O Espírito vai levar aqueles que estão em sintonia com Ele ao encontrar o Senhor nos ares. Esse Senhor não é o Pai, esse Senhor é Jesus Cristo, que pela ação do Espírito levará as almas daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, morreram na fé, esperando o Senhor Jesus voltar, mesmo mortos como estiverem, ouvirão a voz do Senhor, e assim como o Espírito de Deus agiu para criar, o Espírito de Deus agirá para ressuscitar e levar as pessoas a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma ação que não pode sair, essa sequência da nossa vida, porque, irmãos, com o advento da tecnologia e da informática e desse poder que é o computador e tudo isso, se nós não renovarmos de vez em quando essa verdade que formou todas as coisas, a gente pode começar a duvidar das coisas que a gente não vê, mas que tem que crer, para passar a crer naquilo que a gente está vendo. Então, todas essas modernidades todas que nós vivemos hoje, apontam para o grande Deus que fez tudo, mas não nos dá o direito de substituir o Criador, o Espírito e Jesus como executantes da criação de Deus. Não nos dá. E aí nós começamos agora a ver como foi que Jesus se manifestou depois de ter feito tudo isso. Diz o texto aqui que ele veio ao mundo e resplandeceu como uma luz, mas o que chama a atenção de todos nós é que esta luz não foi vista por todos, e quem a viu não teve uma ideia única. Uns viram em Jesus uma coisa, outros viram outra coisa. Nem todos creram em Jesus como Filho de Deus, como Criador, como Verbo de Deus. Mas o texto diz que ele antes mandou um mensageiro na frente de Jesus. Antes de Jesus se manifestar, veio João Batista. João Batista, que não era a luz, que não era Jesus, mas que apontava para Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que deu testemunho de que Jesus viria. Porque sabe o que ocorre? No relacionamento do ser humano com Deus, sempre foi assim e será.
tem que começar pelo ouvido e não pelos olhos. Você diz, pastor, complicou. E quem é surdo, que não ouve, como é que vai ser? Quem tem deficiência auditiva, irmão, tem surdo que escuta mais do que quem tem ouvido. E tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Mas tem surdo que quando ele vê esses sinais assim, ele já sabe. Quando alguém faz assim e faz assim, ele já sabe, presidente eleito. Sem voz. É só fazer assim e fazer assim, presidente eleito. Ele já sabe. Então a gente entende claramente que as pessoas podem ouvir mesmo sem ter funcionando todo o sistema auditivo. Mas a fé é o mais importante. E para que você entenda e aceite Jesus, primeiro veio João Batista, dizendo, aí vem um, que eu não sou digno de desabotoar a sandália dos seus pés. Aí vem um, que muito embora esteja vindo depois de mim, mas ele é muito antes do que eu. Então João Batista vem anunciando Jesus. E quando Jesus chegou, diz o texto, que muitos o receberam como verdadeiramente ele é. E todos os que o receberam e creram nele, foram feitos filhos de Deus. Olha o poder transformador. Sabia que muita gente se confunde com esse negócio de filho de Deus? É um problema isso, viu? Muita gente pensa que todo mundo é filho de Deus. E é preciso que tenha um pouco de clareza sobre essa questão de filho, porque uma peça artística, um quadro de grande valor, uma coisa bem original, alguém pode dizer, este quadro é filho de Portinari. Ah, tudo bem, o que é que está dizendo? Que o Portinari criou aquele quadro. Tudo bem. Então, nesse sentido, Deus é pai de todos. Porque não consta que Deus fez uma turma e o diabo fez outra. Não consta. Deus é o Criador. Ele fez. Agora, quem vai se transformar em verdadeiros filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo como a luz de Deus para a humanidade. E a todos quanto receberam, deu-lhes Deus o direito de serem feitos filhos de Deus, isto é, aqueles que não é nascido da carne e do sangue, mas que é nascido de Deus. Viu como é interessante? Viu por que nós estamos aqui hoje? Viu por que nós estamos aqui todas as terças-feiras? E olha que, diga-se de passagem, para um fim de ano, para um momento que a gente vive aqui na capital, para pessoas que estão em labor constante aí, em muitos ministérios, na presidência e tal, esse auditório aqui é satisfatório, viu? Pode não ser aquilo que a gente gostaria, porque bom seria que não tivesse uma cadeira vazia. Mas olha, esse auditório está mostrando que as pessoas vêm aqui porque encontra aqui alguma coisa real que confirma com o que você crê, com o que você é, e isso é muito importante para nós. É muito importante. Então aqui, irmãos, nós encontramos claramente que esse verbo era Deus. Mas e como fica essa questão de Jesus? O texto diz que
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós. O Verbo tomou forma humana. E você sabia que o processo para que o Verbo tomasse forma humana também foi antecipado ou antecedido por uma palavra profética? Você sabia que antes de Jesus nascer, veio um arauto na frente anunciando que ele iria nascer como homem, e de uma maneira muito difícil de crer. Difícil, porque Deus não se revela para a gente totalmente não, irmão. Nós temos que ter um esforçozinho para entender e aceitar pela fé. Como é que você vai aceitar um negócio desse? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e os homens o chamarão de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E confirma com o versículo 1 de Gênesis: e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo Deus que no princípio estava com Deus Pai, agora toma forma humana e é o mesmo Deus que habita entre os homens. É interessante quando a gente pode fazer essa cadeia de que o propósito é facilitar o entendimento. É importante, porque a gente não chega nem a um milésimo de entendimento do que é Deus, mas pelo menos a gente acha uma sequência do porquê nós estamos aqui. A gente acha uma sequência porque os nossos pecados não nos perturbam mais. Nós achamos uma sequência do que Jesus veio fazer em nossa vida e que realmente fez. Transformação, levantar nossa fé, nos dá visões das coisas sobrenaturais. Irmãos, se nós formos viver só pelos olhos, só pelo que nós vemos, a gente perde a nossa fé, até mesmo naquilo que a gente vê, nós perdemos a fé. Se você ficar olhando para o seu carrão, comprou um carrão agora, importante. Se você ficar olhando para aquele carrão e Deus te der aí 50 anos de vida, você olhando para aquele carrão, daqui a pouco você vai perceber que ou o carrão está se desfazendo, ou você está ficando cego, porque o que você viu há 50 anos atrás não é mais o que você está vendo agora. Aquele carrão não é nada mais, nada menos do que o resultado de um monte de ferrugem. É o que vai acontecer. Não tem carro aí que dure 100 anos sem enferrujar, só se ficar guardado dentro de uma incubadora muito protegida, mas aí perde o sentido de existir. Mas se ele continuar aí andando e enfrentando chuva e tudo, máximo 50 anos para ele ser ferro velho, pode ser a marca que for, porque aí você vai ver que sua visão, até sua visão, deixa de ser real. Então nós temos que viver mesmo pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé na palavra dele, e nós confiamos nele. Sim, mas aí vem a outra questão. E qual a diferença do filho por criação e o filho por geração? Todos que o receberam foram feitos filhos de Deus, porque foram regenerados. Há alguma diferença em filho por ser criação e o filho por regeneração? Ah, sim.
Pessoas mais esclarecidas do que eu escreveram que o sentido real de ser filho de Deus é cópia. 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 Quando Deus fez o homem, fez a sua imagem. Será que Deus era assim? Com a mão, com 5 ganchos assim, parecendo um negócio estranho, falange, falanginha, falangeiro. Deus não tem dedo assim, mão assim, irmãos. A imagem que Deus nos criou não é essa imagem desse corpo que nós temos, de maneira nenhuma. Esta imagem que o pecado destruiu, o Espírito Santo, usando a palavra que é Jesus, restaura em nós esta imagem, e nós nos tornamos o que nós éramos antes, cópia de Deus, no Espírito, na vontade, na liberdade. Porque o maior problema de quem perdeu a natureza de Deus é não saber usar a liberdade que Deus deu. Tem gente que só não peca enquanto não tem a oportunidade. Mas quando a pessoa é regenerada, quando a pessoa tem restaurada em si esta imagem de Deus, irmãos, ele se torna uma pessoa vitoriosa sobre o pecado. E Paulo homologa aí e diz assim: não reine o pecado sobre vossos membros, porque vocês agora devem dominar o pecado, porque vocês agora são novas criaturas em Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que a gente vai vivendo de vitória em vitória, e o inimigo não tem poder sobre aqueles que são regenerados pelo Espírito de Deus. Não tem poder. De tanto ver o pecado e tanto ver a destruição prevalecer, a gente começa a pensar que essa questão de viver uma vida espiritual é só questão de tempo, mas no final todo mundo vai terminar desviado, todo mundo vai terminar perdido, que isso é só uma fase na vida do homem, que depois isso tudo acaba e vira tudo perdido de novo. Irmão, nós não cremos assim, de maneira nenhuma. Nós não cremos assim. Nós cremos como creu nosso pai Abraão. Morreu na esperança de ver a cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Nós também lemos assim, homologados por Paulo mais uma vez: se esse tabernáculo se destruir, tabernáculo é uma morada passageira, provisória. Se esse tabernáculo se destruir, nós temos um edifício construído pelo próprio Deus, e que ninguém poderá destruir, onde nenhuma enfermidade pode chegar, onde não há fim, mas para sempre esse corpo espiritual durará. É somente uma questão de tempo. Agora, até lá, meu irmão, nós precisamos estar fazendo como nós estamos fazendo aqui. Precisamos estar nos protegendo. Nos protegendo. Sabe que existe um problema na maresia com os carros, com todo o metal, com todo o ferro, né? Não dura muito. As dobradiças das portas não dura muito. Lá na região onde tem o mar, porque o que eles chamam de maresia, a salinidade do ar enferruja tudo, destrói tudo. Mas sabia que existe uma proteção chamada de óleo de mamona, que eles jogam por baixo do carro e a maresia não destrói? Sabia, irmãos, que nossa vida pode estar em lugares áridos, em lugares que sejam mais atacados, mas se nós estivermos revestidos do Espírito de Deus, se nós estivermos revestidos pelo óleo, o azeite do Espírito Santo, tanto nós somos preservados,
como nós temos condição de nos relacionar um com o outro tranquilo. Que milagre, hein? Como é que crente vive, hein? Ou será que vocês estão fazendo peça? Será que se vocês estão fazendo peças, eu acho que vocês são atores por natureza, porque vocês fazem peça bem feita, hein? Será que vocês estão aqui sentados e dão a paz do Senhor quando saem? Mas será que vocês têm mais vontade de destruir um ao outro?